Depois veio a confirmação da Polícia Federal de que isso não aconteceu. Eles não apreenderam nenhum laptop da ABIN com o Carlos. E o laptop da ABIN que foi apreendido foi na casa de uma pessoa que não era um militar, que nunca foi assessor do Carlos Bolsonaro e cuja esposa é da ABIN. Então foi o laptop dela, da servidora da ABIN, que foi apreendido. Que doideira, né? Acho que coisa maluca. Outra mentira que saíram espalhando por aí, de que a família Bolsonaro teria fugido, né? Saíram corridos de barco, a polícia tá chegando, vamos pegar um barco aí, vamos fugir, né? Mentira, como eu disse aqui, a polícia chegou tarde, né? Não às 6 horas da manhã, como é de costume. Se eles iniciam a operação ao raiar do dia, né? Nessa época do ano, o sol sai cedo, né? Então acredito ali que em Angra dos Reis, 5h30 da manhã, já tivesse dia claro. E parece que eles chegaram lá às 7h30, 8 horas da manhã, algo nesse sentido. E os Bolsonaro já tinham saído da casa para pescar, passear de jet ski e tal, às 5 horas da manhã. Quando eles perceberam, né, a movimentação, voltaram imediatamente para casa. Existem vídeos aí deles, inclusive, interagindo com os policiais na saída, de sunga, clima descontraído, né? Mas a mentira foi propagada, né? Ricardo Noblar meteu lá no perfil dele, né, memezinho com o Bolsonaro andando de jet ski. Fugiu da polícia. 2 parlamentares do PSOL, a Talíria Petroni, aqui do Rio de Janeiro, e a Sâmia Bonfim, de São Paulo, fazendo piadinha também. Fugiram. Né? A Sâmia botou uma foto de um grupinho num bloco de carnaval fantasiado de bandidos, né, de presidiários com as máscaras do Jair, do Carlos, do Eduardo e do Flávio. Enquanto que a Talíria usou a mesma foto que o Noblar divulgou. O Jair Bolsonaro andando de jet ski. Fugiram, né? Fugiram. Né? Da próxima vez vão ser presos. Tudo mentira. Essa turma depois que tem o cinismo de dizer que as redes sociais precisam ser reguladas. É essa mesma turma. Agora, se eu chego, aponto isso, né, eu sou misógino. Se eu chego aqui e falo, porque a Big Mac e o Coalhada, né, inventaram essa história. Nossa, que absurdo, vão processar você. Amanhã, né, já peguei minha bola de cristal emprestada aqui do Doutor Estranho, amanhã vocês podem ter certeza, vocês vão abrir as notícias e vai estar lá. Daniela Lima é atacada pela extrema-direita bolsonarista e diz ter recebido ameaças de morte. Vocês vão ver isso, é líquido e certo, é sempre assim, o procedimento é o mesmo. Fazem as bobagens, cometem os crimes e depois se vitimizam. É sempre assim. Foi a mesma coisa, por exemplo, com a irmã da Marielle, quando foi de jatinho assistir jogo de futebol. A mesma coisa a Fátima Pissarra. E é sempre assim. Felipe Neto falou a mesma coisa. Tô sendo atacado pela extrema-direita, vou sair do Twitter. Estou recebendo ameaça de morte. No caso do Felipe Neto, não. É minha irmãzinha de 6 anos que está recebendo ameaça de morte. Nunca comprovam nada. São só alegações jogadas ao vento. Quem é esse personagem? É o Gustavo Bebiano, que apoiou o Jair Bolsonaro na época da primeira campanha, né, quando o Bolsonaro foi eleito presidente da República, e foi seu ministro durante um curto período de tempo. Depois ele foi afastado e veio a óbito logo depois, né? Teve um problema cardíaco, se não me engano, e isso levantou mais narrativas, né? As pessoas dizendo que ele tinha sido queima de arquivo. Por quê? Porque ele saiu fazendo um monte de acusações contra o Jair Bolsonaro. Dentre elas, essa história, essa ladainha aí de ABIN paralela, do Carlos Bolsonaro, né? Estava ressentido, né? Ex-machucada, ex-ferida, não se conformava com o fim do relacionamento e começou a atirar para todo lado, né? Só que depois, pessoal, eu fiquei sabendo da história verdadeira. O que tinha acontecido? Por que ele foi afastado? O que aconteceu foi exatamente o que eu vou relatar para vocês a partir de agora. Em 2018, faltava pouquíssimo tempo, não era nem para a data limite, era para o horário limite para a definição da chapa do Jair Bolsonaro. Ele tinha que escolher quem seria o seu vice-presidente. E vários nomes estavam sendo ali especulados. Tinha um nome que estava com mais destaque. Pessoal, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo. Eu não vou revelar o nome dessa pessoa, mas se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir de quem eu estou falando.
é um deputado de quem eu gosto muito dele. Gostaria muito que ele tivesse sido vice-presidente da República, tá? Na esperança de ser o escolhido, caso essa pessoa que estava se destacando ali na disputa fosse descartada, né? O Bebiano inventou uma mentira a respeito dessa pessoa. Disse que ela participava de orgias sexuais e tal, de cunho duvidoso. E ele falou isso muito em cima da hora da definição da chapa. Pessoal, era literalmente no dia da definição. No dia da definição. E aí ele chegou e falou isso pro Bolsonaro. Aí o Bolsonaro perguntou, cara, mas cadê as provas? Não, fica tranquilo que amanhã eu entrego para vocês as fotos, os depoimentos e tudo mais. Sem ter tempo hábil para lidar com a situação, né, por mais que com certeza ele confiasse na palavra dessa pessoa, ele preferiu não arriscar. E aí não escolheu o Bebiano, como o Bebiano esperava que acontecesse. Porque ele foi lá, deu essa notícia, né, esse furo aí pro Bolsonaro, e ele achava que, ao mesmo tempo, iria eliminar essa pessoa e ganhar a confiança do presidente. Então, não foi isso que aconteceu. E aí o escolhido foi o Hamilton Mourão. Né? Infelizmente para o Bebiano, infelizmente para a gente também, mas por motivos diferentes. Né? E aí, pessoal, pouco tempo depois, o Bolsonaro descobriu que tinha sido uma mentira. Que este parlamentar é muito bem casado, é um cara com a vida regrada, um cara correto, coisa que o Bolsonaro já sabia, mas naquele momento ali, né, na hora mesmo, ali em cima, não tinha como você trazer as provas ali, né, de que isso não era verdade, ele ficou com receio, né, e acabou, não é nem cometendo esse erro, né, tomando essa decisão. Né, mas logo depois ele comprovou que realmente era uma enorme mentira e que o Bebiano tinha feito isso por puro mau caratismo, né, e também esperando ser o escolhido. E aí foi por causa disso que ele foi afastado na hora, no automático. Sai fora, você não presta para fazer parte desse governo porque você mentiu a respeito de uma pessoa de quem eu gosto, que todo mundo gosta. Então é este homem, o Bebiano, que agora, né, que já é falecido, ele já morreu, virou, né, uma joia da coroa para a imprensa tradicional. E a palavra dele, aparentemente agora, vale demais. É sempre assim, né? A pessoa, quando fala mal do Bolsonaro, a palavra dela se valoriza aos olhos da imprensa. Agora, defender o Bolsonaro ficou em silêncio, irrelevante. Porque, de acordo com um jornalista do Metrópolis, o próximo alvo dessas operações da PF para investigar a BIM paralela será o Augusto Heleno, general Augusto Heleno, porque eu tenho um apreço enorme. Ele lembra muito o meu avô, que foi general também, lutou na Segunda Guerra, foi general, conhecido na época do regime. Então, e ele tinha uma postura muito parecida com a do Augusto Heleno. Então, eu tenho, apesar de nunca ter conversado com ele, nunca ter estado com ele, eu tenho carinho por ele, justamente por ele me lembrar do meu avô. Né? E faz sentido, tá, pessoal? É uma matéria igualzinha àquela da Daniela Lima. É uma fonte que não quis se identificar, que está participando das operações. Né? Muito fácil. Esse é o jornalismo no Brasil, se resume a isso. Né? Eu quero falar alguma coisa, eu digo que foi uma fonte, como existe sigilo da fonte, está liberado, não tem problema. Às vezes pode ser verdade? Pode. Neste caso aqui, eu acredito que seja, por um motivo simples, né, galera? A ABIN é subordinada ao GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e o ministro-chefe do GSI era o Augusto Heleno. Então, se existe uma tentativa de investigação, de apurar algum ilícito e tal, em algum momento eles iam chegar no chefe do órgão ao qual a ABIN era subordinada. Se eles vão continuar com esse teatro aí, em algum momento eles vão chegar no Augusto Heleno. Né? Então, se for agora, eu não vou ficar surpreso se isso acontecer. Né? Se fosse até ano retrasado e alguém planejasse uma operação na Polícia Federal contra o Augusto Heleno, eu ia rir. Eu ia dizer, vai para tu ver o que acontece. Né? Agora não. Agora eu acho mais provável até
que o Augusto Heleno seja entregue aos leões pelos próprios generais, colegas de patente. Não vão mexer uma palha contra o Augusto Heleno, a favor do Augusto Heleno, para ajudá-lo. Nada. Deixa rolar. A gente sabe quem é o atual comandante do Exército, aquele pulha, né, o Tomás Ribeiro, Tomás rico do que nunca. Então, é provável que isso seja verdade. Vai causar revolta no Exército? Claro que vai, gente. Tem muita gente boa no Exército. A gente brinca, chama todo mundo de melancia e tal, mas no final das contas, isso é mais para mexer, né, com o ego das pessoas, né, para ver se eles, né, saem ali da inércia, porque a maioria do Exército, diria até 70% ali, é totalmente contra o que está acontecendo, né? Mas eles não têm força ou disposição, não tiveram, né? Agora nem dá para fazer mais nada, mas não tiveram força e disposição para se movimentarem, né? A tampa da garrafa de Coca-Cola ali, por mais que você balance, né, o gás se agita ali, mas não estoura a tampa não. Mas vai causar um desconforto grande? Vai. Vai acontecer alguma coisa? Não. Tem a menor chance. Eles podem prender o Augusto Heleno, pessoal. Eles podem condenar o Augusto Heleno, podem prender o Augusto Heleno, podem jogar o Augusto Heleno na papuda. Eles não vão fazer nada. Os generais, os militares não vão fazer nada. Vão assistir calados. Se você quer saber, quer entender qual é o DNA atual da cúpula das Forças Armadas, é só vocês verem uma entrevista recente do atual presidente do STM, o cara que era piloto do Aerolula, que sabe todos os segredos do quarto do Aerolula, quando dos primeiros mandatos do Cachaceiro da República. O cara é o atual presidente do STM, ele não sabe falar. É um inepto. É um cidadão que não tem condições, né, nem de, sei lá, gente, de comandar uma corrida da tropa. Mas tá lá, presidente do STM. Fiel até o talo ao PT. Esse é o nível das pessoas que decidem. Então não adianta nada os 70% ficarem chateados, porque eles não mandam em nada. Eu espero que isso não aconteça, porque ele não merece isso. Aquele homem é um fenômeno de caráter, né, de amor à pátria. Se todo general fosse igual ao Augusto Heleno, vocês podem ter certeza que esse processo que a gente vê hoje em dia não teria nem começado. Eu vou trazer 2 prints para vocês daqui a pouco, tá? Elencando essa matéria com essa aí que está agora no canto da tela. Porque, de acordo também com o Mintópolis, no dia do passeio lá, né, que o Bolsonaro estava fazendo com os filhos de jet ski e tal, de bar, enquanto a Polícia Federal depois, né, chegou para fazer essa operação lá contra o Carlos Bolsonaro, um dos jet skis do passeio não teria voltado para a casa de Angra, né? E aí, pessoal, a gente chega nesse dilema também da imprensa, né? Porque é a mesma lógica da questão, por exemplo, do racismo. Porque quando você vulgariza a discussão, o racismo real, quando acontece realmente um caso de racismo, ele perde valor. Ele fica diluído em meio àquele mar de narrativas, né, de acusações vazias. Porque tudo é racismo hoje em dia, tudo é homofobia, tudo é machismo. Aí quando os casos verdadeiros acontecem, eles estão lá perdidos, naquele mar de nada. Né? É um desserviço que essas pessoas se prestam. E o mesmo vale para a imprensa profissional. Por quê? Qualquer notícia hoje em dia divulgada por Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, UOL, já é recebida pela sociedade, seja de direita, seja de esquerda, porque não se engane, o esquerdista sabe quando é mentira e quando é verdade. Toda notícia já chega na pessoa carregada de desconfiança, ausência de credibilidade. Aí depois você vai averiguar se aquilo ali faz algum sentido ou não. Então, a lógica é a mesma. Quando a mídia fala a verdade, né, quando ela diz alguma coisa que é fato, aquilo fica diluído no mar de nada, no mar de narrativas. E aí a pessoa não consegue mais diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Sigilo da fonte, eu bato nessa tecla há anos aqui no canal. Existem fontes anônimas? Existem. É claro que existem.
E elas são importantíssimas para o jornalismo. Você quer fazer uma denúncia grave e não quer se expor porque você tem medo? É para isso que foi criado o Instituto do Sigilo da Fonte, para proteger as testemunhas, né, de denúncias que podem trazer ali, né, risco de vida, né, a integridade física do denunciante. Só que quando você abusa disso, inventando fontes anônimas, né, tipo Gasparzinho, Bruce Willis em Sexto Sentido, Patrick Swayze em Ghost, né? Aí quando existe realmente uma fonte ali, anônima, por trás daquela matéria, você não acredita mais. Fica tudo diluído. Vejam aí esses dois prints. O primeiro é da matéria sobre Augusto Heleno, que a família Bolsonaro estaria furiosa com ele, e o outro print é do tal jet ski que desapareceu. Desde o fim do governo, Heleno se distanciou dos colegas com quem convivia no dia a dia do Palácio do Planalto. Vejam bem que o tempo verbal é impositivo. Não é assim, desde o fim do governo, Heleno teria se distanciado dos colegas. Não, se distanciou. A própria relação com Jair Bolsonaro esfriou sensivelmente. Os dois mal se falam hoje em dia, é categórico, né? De acordo com uma fonte próxima ao ex-presidente. Agora, vejam aí esse print da matéria do jet ski. Segundo fontes ouvidas pelo Metrópolis, a PF apurou que Carlos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, assim como amigos e assessores, saíram da residência e entraram em um barco e 2 jet skis às 6h40 após a família ter notícias da operação. Na matéria sobre Augusto Heleno, o Mintópolis está afirmando aí categoricamente, de maneira imperativa, como eu mostrei para vocês, além, né, do afastamento, que o Augusto Heleno e o Bolsonaro estão afastados, que foi alguém do entorno do presidente, alguém próximo do Jair Bolsonaro, que passou essa informação para o jornalista do Metrópolis, que é uma mídia de extrema esquerda. Aí eu pergunto aqui para vocês, pessoal, quem seria a pessoa próxima, no entorno do Bolsonaro, que passaria uma pseudo-informação dessa para um blog de extrema esquerda? Isso não existe. Aí na outra matéria, fontes ouvidas pelo Metrópolis disseram que a família saiu às 6h40 após saber das operações da Polícia Federal. Mentira! Mentira! Você não pode, jornalismo sério não pode fazer isso. Não pode evocar uma fonte que você não pode, cujo nome você não pode revelar, para falar o que quiser. A gente teve operação da Polícia Federal contra o Carlos Jordi, que teria feito parte do golpe de 8 de janeiro. Tivemos operação contra o Alexandre Ramagem, também outra contra o Carlos Bolsonaro, sob acusação de a bem paralela, né? Tivemos o Augusto Heleno prestando depoimento, não sei se ele já prestou depoimento, mas ele foi convocado, pode até ter sido hoje, né, ou amanhã, ou outro dia, não sei. O Augusto Heleno prestando depoimento pelo mesmo motivo, já que ele era o ministro-chefe do GSI, a qual o ABIN está subordinada. E agora a gente tem uma outra iniciativa da Polícia Federal contra o André Fernandes, deputado federal pelo Ceará e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, assim como o Jordi é pré-candidato à Prefeitura de Niterói e o Alexandre Ramagem pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? E a acusação qual é? O André Fernandes, a princípio, né, seu cadastro eleitoral, se declarou pardo. E nas últimas eleições ele resolveu se declarar branco. E isso, aparentemente, é um problema para a Polícia Federal. Seria uma infração eleitoral. Eu não consigo compreender como isso possa ser uma infração, né? Porque com a vantagem que você ganha ao se declarar branco, não deveria ser o contrário, não tem cota para negro, inclusive? Tem ou não tem? Não sei, pessoal, me corrijam aí, tá? Eu sei que tem cota para mulher, mas será que tem cota para negro? Mas é aquela história, funciona a narrativa. É bom, candidato negro e tal. Ah, é de mais pardo, não é negro. Como assim não é? Outro dia, o Flávio Dino, que se declarava branco,
passou a se declarar pardo. E aí, a Folha de São Paulo publicou essa matéria aí, dizendo que ele seria o 5º ministro negro do STF. Oi! Então, pessoal, isso aí, né, eu venho falando isso com bastante frequência, né? Espero não estar enchendo o saco de vocês com isso. Mas é um desserviço à própria esquerda. Assim como várias outras coisas são. Né? O Fábio Van Garten ser notificado porque o Bolsonaro importunou a baleia. Né? A imprensa dizendo que o Bolsonaro escondeu um jet ski. Essas coisas fazem mal para a própria esquerda. Né? Expõem a esquerda ao ridículo. Para a gente é ótimo que eles façam isso. Fica muito claro que eles estão usando a Polícia Federal como ferramenta persecutória. Agora, como você pode exigir explicações do André Fernandes por ter saído de pardo para branco e não ter feito a mesma coisa com o Flávio Dino por ter saído de branco para pardo? Qual é o problema? A gente não vive no país. A esquerda não acha que você tem que ser o que você quer? Tem gente aí, né, que é homem, barbado. Se você tira uma foto, né, ou então tá filmando ele de perto ali, você percebe que ele tem barba fechada, só tá bem, né, raspadinha ali, com a gilete. Braço cabeludo, perna cabeluda, heterossexual, casado com uma mulher, né, com uma filha. E esse cara vai lá, deixa o cabelo crescer, mete uma roupa daquela de pai de santo hippie, né, um vestido todo folgado, passa um batom na cara, uma maquiagem, deixa a unha crescer, pinta de vermelho, coloca um salto alto. É mulher. Aí você tem que aceitar que esse cara seja... Você tem que chamar de mulher, deputada. Se você não chamar, você toma um esporro. Agora, o deputado da direita vai lá e se declara branco, isso é um problema? Eu sei que vocês estão muito curiosos, e não é clickbait, tá, pessoal? Não é sensacionalismo. Vocês vão perceber aí que tá tudo conectado, né? Há um grupo chamado Prerrogativas, que vocês já devem conhecer, inclusive. E aí vocês vão perceber que Brasília é uma máfia. Né? O monstro que Bolsonaro enfrentou é muito maior do que aquele que a sociedade, que a direita imagina. A esquerda, então, né, é completamente sem noção, alienada, que não sabe mesmo. Então, vamos lá. O nome da jornalista é Thaís Arbex. Ela apresentava programas na CNN na parte da manhã. Tá? E aí ela pediu afastamento para fazer parte ali da Secretaria de Comunicação do Ministério da Justiça. Esses dias, a Daniela Lima estava toda orgulhosa, dizendo que tinha recebido ligação de ministros do STF, aliás, ligações de ministros do STF, brincando com ela, por conta daquela mentira que ela contou, laptop da ABIN com Carlos Bolsonaro. Ela disse que os ministros ligaram para ela e disseram, pô, Dani, aí não dá, né? Eu considero, pessoal, essa intimidade de ministros do STF com a imprensa uma coisa cabulosa. Né? Muito reprovável, para dizer o mínimo. Mas é o Brasil, né? Aqui as coisas funcionam desse jeito. Prova de que as coisas são assim é isso aí. Né? A Thaís Arbex deixando a CNN para trabalhar com o Ricardo Lewandowski, porque eles devem ter uma relação de amizade. É assim que a imprensa fica sabendo de algumas coisas, inclusive. Né? Mas onde entra essa história do Prerrogativas? A Thaís, pessoal, escrevia matérias para... Não sei nem se vai parar agora, né? Provavelmente vai até fortalecer o elo dela com o grupo. Ela escrevia matérias, textos para o site oficial do Prerrogativas. Tá aí um exemplo para vocês no canto da tela. Eu tive desprazer de visitar o perfil dela no Twitter e tudo que você vê lá, tudo que você observa lá, são notícias contra o Jair Bolsonaro. Pouquíssimas matérias favoráveis ao Lula, nenhuma contra, obviamente, e uma tonelada de postagens, matérias escritas por ela mesma, retweets de outras pessoas criticando Jair Bolsonaro, criticando a Lava Jato também. Esse é o jornalismo isento e imparcial do Brasil, né?
É a mídia profissional brasileira tradicional. Tá? Mas peço aqui para vocês, disse isso no Twitter, não vão ao perfil dela para criticar, para xingar, para ofender. Por favor, tá, pessoal? Segurem a onda. Se vocês quiserem fazer isso, eu postei no Twitter, tá lá, e vocês vão na minha postagem e falam o que vocês quiserem. Agora, não vão até o perfil dela, a conta dela, para criticar, para xingar, para ofender, porque isso só dá armas pro inimigo, tá? Agora, se você não sabe que grupo é esse, Prerrogativas, ou se já não está mais, né, no teu radar, ou se você às vezes já ouviu falar, mas não conhece muito bem, eu vou colocar uma série de matérias aí para vocês, para que todos percebam a ligação assim, umbilical desse grupo com o cenário atual do Brasil. Tá? Eles foram os principais responsáveis pela declaração de suspeição do Sérgio Moro. Enquanto o Zanin aparecia, né, nos depoimentos, nos processos contra o Lula, o Prerrogativas, por trás das cortinas, né, um grupo criado em 2014 por colegas de faculdade do direito, né, eles trabalhavam nas sombras, por trás das cortinas ali, para reverter a situação através da suspeição do Sérgio Moro. A gente sabe que existe um certo ex-ministro do STF, que agora é ministro da Justiça, que atua da mesma forma, de maneira silenciosa, inteligente, estratégica. Né? Eles também, pessoal, defenderam a questão da prescrição dos crimes do Lula, porque, ao contrário do que a esquerda diz, ele não foi inocentado. Os processos foram anulados por conta de um CEP errado, não era para ter sido julgado em Curitiba, muita gente mudou o entendimento, né? Como, por exemplo, o próprio Fachin, que sempre foi entusiasta da Lava Jato, inclusive votou contra a suspeição do Sérgio Moro, isso aí colou. E por conta disso, por conta da idade do Lula, na época, né? Já tinha 76 anos de idade, não dava para processar ele de novo, né, para passar por todas aquelas etapas, não só do triplex, mas principalmente do sítio de Atibaia, que era muito mais grave. A quantidade de provas era uma coisa absurda. Né? O Lula, que fica aí criticando o jet ski do Bolsonaro, parece que esqueceu dos pedalinhos dele no lago com os nomes dos netos. Né? Então, fatalmente, a condenação do Lula ali viria e seria muito maior do que aquela pelo triplex do Guarujá. E espertamente, né, depois da suspeição do Sérgio Moro, da questão suspeição do Sérgio Moro, que tornou o Lula elegível, né, a questão da prescrição que impediu que ele fosse condenado novamente. Então, criou-se, né, esse ambiente para que o Lula pudesse normalmente, né, novamente se candidatar à presidência da República. Só que existem outras coisas. O grupo até hoje pede a prisão do Sérgio Moro, sempre atuando nas sombras das declarações. As matérias estão aí, tudo bem, as caras estão aí para todo mundo ver, mas o trabalho deles é feito em bastidores, né, através de contatos, de movimentações ali que a gente não fica sabendo, não fica conhecendo. E assim eles vão avançando. Tá? A principal bandeira deles agora é a cassação do Sérgio Moro e a prisão dele depois. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, eu tô embasando com matérias da mídia tradicional, como vocês estão vendo aí. O grupo Prerrogativas também foi responsável por unir o Lula e o Geraldo Alckmin. Foram eles, né, que fizeram com que os dois se reaproximassem, né, fizessem as pazes e montassem a chapa que hoje preside, né, o Brasil. Os tentáculos desse grupo estão em todos os lugares. Né? Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, já disse aqui para vocês, o melhor ministro do Supremo na visão do Lula. Se ele pudesse, ele teria 11 Lewandowskis por lá, no STF. Tá? Votou, obviamente, pela suspeição do Sérgio Moro. Né? Teve uma discussão muito forte com o Barroso, inclusive, no dia do julgamento. Né? Foi acusado de apoiar a corrupção. O Barroso, por incrível que pareça, foi contra a suspeição do Sérgio Moro. Vejam só, assim como o Fachin. E teve um bate-boca terrível entre o Barroso e o Lewandowski. Né? Não sei se é teatro, o Barroso sabia que a suspeição venceria, né? Ele não dependia do voto dele, então vamos fazer aquele teatro aqui para ficar parecendo que eu sou
contra a corrupção. E a última notícia é essa aí que vocês estão vendo: 77 advogados do Grupo Prerrogativas compareceram à posse do Ricardo Lewandowski. E aí, pessoal, vocês veem como é tudo conectado, é tudo ligado, né? O nome dele é Torturra, ele é produtor do Greg News. Para quem não conhece, como 99,999% das pessoas não conhecem, né? É um programa que o Gregório do Vivier tem na HBO que ninguém assiste, nem esquerdista assiste aquilo. A coisa mais sem graça do mundo. Ele apresenta como se fosse um âncora, né, com aquele olho de peixe morto dele, né, fazendo piadinha sem graça, com aquele entusiasmo, né, de quem tá na fila para fazer sei lá, uma cirurgia de hemorroida. É uma coisa impressionante. E o cara tá lá na HBO, né? Ninguém assiste, mas o cara tá lá. E aí o produtor do programa do Gregório do Vivier afirmou que a filha do Carlos Bolsonaro, que nasceu ano passado, né? O Carlos não estava num relacionamento com a moça, né, com a mãe da criança. Aconteceu, né, como acontece aí, né, todo dia, literalmente. Ela engravidou e a criança nasceu no ano passado, né? Para quem não sabia, o Carlos Bolsonaro é pai, né? É um novo neto do Jair Bolsonaro. Se não me engano, um pouquinho mais velho do que o agora caçula, né, o filho mais novo do Eduardo Bolsonaro. E esse cara está afirmando aí, vejam só a gravidade da situação, que o filho, na verdade, é do Jair Bolsonaro. Que ele teria traído a dona Michele, né? E essa criança a moça teria engravidado, e aí o Carlos, para proteger o pai, teria assumido a paternidade da criança. E aí ele cita datas, né? Porque no dia tal o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, no dia tal a Michele disse isso. Né? Isso é muito esquisito, porque é um filho da família Bolsonaro e ninguém está falando sobre ele. Cadê o Carlos tirando foto com a criança e postando na internet e tal? Eu vou explicar um negócio para esse cara. Quando você é conservador, né, você preza, sim, pela família. Agora, não é desejo de nenhum conservador, de nenhuma conservadora. Vejam bem, não entendam errado, tá? Esperem eu concluir meu raciocínio. Ter um filho fora de uma relação amorosa de verdade, uma relação estável, de amor, né, não é o que a gente deseja. Né? A gente quer casar, a gente quer ter filhos nesse casamento estável, feliz, né? Ser uma família. Ao mesmo tempo, não é ideal você casar simplesmente por estar aguardando uma criança. Se não existia amor entre o Carlos e a mãe da criança, era uma coisa sexual, né? Era um rolinho e tal, não é certo também, vamos se casar agora para poder dar uma família para essa criança. Não, isso não dá certo. Isso não dá certo. Né? Então, para o conservador, não é uma situação confortável. Isso quer dizer que o Carlos ame menos a criança? Claro que não conheço o Carlos, nunca conversei com ele, mas eu tenho certeza que ele ama essa criança com a mesma intensidade que a Maria se fosse fruto de um casamento, de uma relação mais íntima, de amor, realmente um casamento na igreja e tal, formal, né? Mas daí a você transformar isso, né, num espetáculo e tal, isso vai de cada um, gente. Isso vai de cada um. Você não pode ditar, por questões político-ideológicas, como a pessoa vai se expor nas redes sociais. Vocês vão entrar no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, tem pouquíssima coisa a respeito da minha vida pessoal, porque eu não gosto de compartilhar isso. E o Carlos, pelo que eu percebo, pensa da mesma maneira. Independente de ter tido uma filha ou não, você não vai encontrar publicações do Carlos Bolsonaro nas redes sociais de cunho pessoal, se expondo. Não é a vibe dele. Um cara desse, ele não é só um irresponsável. Ele não é só uma pessoa que não entende o significado de família. Ele é um cara que não mede, né, a gravidade das consequências que isso poderia trazer. Ele está tentando destruir um casamento.
Ele está tentando destruir a relação entre um filho e sua madrasta, né? A esposa do Bolsonaro e seu enteado. Já não bastam os rumores absurdos de que eles não se dão bem, né? Que não existe harmonia na relação da dona Michele com o Carlos. Gente, isso é inaceitável. Inaceitável. Isso é a decadência extrema, total e absoluta da imprensa brasileira, do jornalismo profissional do Brasil, porque esse cara faz parte desse grupo. Eu espero de coração que o Carlos ou o Jair processem esse cara e tirem até a cueca dele. A cueca com freada que seja. O cadastro do quixute dele. Muita gente está preocupada com o Oeste, é fato, né, pessoal? A gente viu o que aconteceu com a Jovem Pan, a gente viu o que aconteceu com Terça Livre, em especial. Né, eu tenho amigos lá dentro, a Camila Abdo, a Fabi Barroso, tem um cara que eu admiro muito, que é o Silvio Navarro, o Augusto Nunes, que para mim é o maior jornalista do Brasil, tem o Constantino também, que é um cara muito corajoso. Então, eu me preocupo com eles também, assim como me preocupo com o presidente Jair Bolsonaro, que falou coisas muito fortes ontem. Né? Mas a gente não pode criticar a coragem. Jamais. Isso aqui não é uma crítica. Você jamais pode puxar a orelha de alguém que agiu com coragem. Né? Principalmente quando você age com coragem dentro da lei. Né? Dentro daquilo que a lei prevê. Não dentro daquilo que as pessoas interpretam da lei, né? Então, parabéns à Revista Oeste, ao presidente Jair Bolsonaro pela coragem, mas eu realmente tô com medo, assim como eu tô com medo por mim mesmo, né? Como eu acabei de falar aqui. Alguns pontos importantes. Primeiro, mais de 300 mil pessoas assistindo simultaneamente. Né? Eu acho que o cachaceiro deve ter visto aquilo ali, ele deve ter sido avisado ou assistido, porque ele ama o Bolsonaro, ele não consegue dormir, né? Como a gente já viu o Bolsonaro dizendo, ao invés de dizer te amo para cuidador, ele vai Bolsonaro, 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 né? Então, ele deve ter visto, deve ter assistido. Aí 300 mil pessoas, o cara que teve que cancelar as lives porque ninguém assistia. Aí o esquerdista vai dizer, dane-se, o Bolsonaro tem 300 mil pessoas, mas o presidente é o Lula. Gente, quando você se elege, não vou entrar aqui no mérito da validade ou não, você sabe do que eu tô falando, não vamos entrar nesse mérito. Mas quando você se elege sem ser admirado pelo povo, né, o resultado é esse. Você pode até dizer, correu tudo bem, né, foi tudo bem, a eleição foi justa e o Lula teve mais votos. Vejam bem, você pode até dizer. Mas quando você cria um cenário de vilanização de uma pessoa em favorecimento de outra, vejam só, vilanizar um cara honesto, né, para favorecer um bandido. Mas quando você é eleito porque o outro, né, não é respeitado, né, não é odiado até por a maioria da sociedade, pelo que dizem que ele é, você não está se elegendo. Né, você está impedindo que o outro se eleja. O resultado é esse aí. É um cara que não pode botar o pé na rua, porque não tem ninguém que gosta desse cara. Ninguém. Ao contrário do Bolsonaro. Tem um monte de gente que detesta o Bolsonaro? Tem. Tem gente que detesta o Bolsonaro porque ele cortou privilégios, porque ele fala a verdade, porque ele é contra bandido, porque ele é contra a corrupção. Tem gente que não gosta do Bolsonaro porque segue o bonde, né? Segue o bonde. Tem gente que é do choquei, né? Que tem que chegar lá, tem que falar que odeia o cara, porque senão perde o emprego, né? Perde o primeiro lugar nas paradas de sucesso, como eu trouxe aí pra vocês. Tem gente que não gosta do Bolsonaro porque tem nojinho. Porque tem nojinho. Né? E tem o alienado, que escuta o que a Globo fala e não gosta do cara. Agora, quantas dessas pessoas gostam do Lula? Poucas. Não tem popularidade, tem nada esse cara. Nada. É por isso que ele fica maluco. Né? Aí o Bolsonaro, o pessoal, deu um expor no tal do Kassab, Gilberto Kassab, aquele picareta, né? Que, pra quem não sabe, é o dono do Pacheco. Se vocês acham que o Pacheco é o problema, não. O Pacheco é um cachorrinho, gente. Pacheco é o cachorrinho do Gilberto Kassab, que é dono do partido com a maior bancada do Senado. Aquele cara ali, ele decide quem ganha, quem é o presidente do Senado, ele decide se o indicado pelo Lula para o STF vai entrar ou não, vai ser aprovado ou não.
esse cara, nas sombras, tem mais poder do que muita gente imagina. E o Bolsonaro foi lá e deu um expose nele, disse que foi você que orientou, né, os seus senadores e deputados para que votassem pelo meu indiciamento na CPMI do 8 de janeiro, porque senão você ia perder os 2 ministérios que o Lula te deu de lambuja lá para você explorar com cabide de emprego. E o Bolsonaro foi lá e falou isso para todo mundo. Né? A gente já vem alertando sobre o Kassab há muito tempo, mas foi bom ouvir isso do Bolsonaro, né? E daquele jeito mesmo, Bolsonaro das antigas, né? Old school de verdade. Ele falou também, pessoal, a respeito dessa questão da BIM, o caso que eu trouxe antes, né? Já é até um resumo do que ele disse, porque ele disse, porra, para que os caras precisam de ABIN paralela se ele já tem a BIM, né? Exatamente a mesma coisa. Ele fez um convite, tá? No próximo dia 7 às 15 horas, no município de São Sebastião, São Sebastião e região ali, ele vai prestar depoimento à PF sobre o caso da baleia, né? O Bolsonaro importunou uma baleia jubarte, gente. Que coisa feia, Bolsonaro. Como você pode importunar um bichinho indefeso, pequenininho daquele? Coisa horrorosa, Bolsonaro. Meu Deus do céu. Não, eu não gosto nem de pensar. Coitadinha da baleia, rapaz, tá pequenininha. Com um jet ski, rapaz, esguichando água na baleia. Então ele convidou todo mundo a comparecer, né, dia 7 às 15 horas, em São Sebastião. Se você morar perto também, dá uma chegada lá para dar aquele apoio para o Jair Bolsonaro. Ele vai lá prestar depoimento. Ele disse, me ofereceram a possibilidade de fazer virtualmente, né, o depoimento, de prestar depoimento virtualmente. Mas não, ele disse, não, eu quero ir, eu quero falar pessoalmente. Outra coisa muito importante que ele falou, né? O Bolsonaro defendeu bastante a Polícia Federal. Eu até entendo que o presidente fale isso. Porque realmente, pessoal, se você for ver, eu tenho amigos na Polícia Federal. E nenhum desses amigos meus está satisfeito com a nova imagem que a PF tem perante a sociedade. Eles estão... A PF se transformou, né, em uma... Pelo menos é o que a gente percebe hoje em dia pela atuação da PF, né? Em uma polícia que ajuda, vamos tentar colocar aqui de uma maneira bem suave, tá? Que agrada hoje pessoas que odeiam as polícias. Ao mesmo tempo, persegue pessoas que sempre apoiaram os agentes de segurança, né? As forças de segurança. Então isso é desagradável, né, para quem é de fato policial raiz, para quem é um agente oficial da BIM raiz, que não tem poder de polícia, só para deixar claro aqui, mas, né, vocês entenderam. E ele defendeu bastante. O problema aqui, pessoal, é que, como o próprio presidente disse, é uma célula da Polícia Federal que age nesse sentido. Agora, se você tem uma instituição que sua ampla maioria é contra isso, eu não acredito que essa ampla maioria não possa fazer nada nesse sentido. Contra isso, para impedir que uma instituição inteira seja difamada dessa forma, desmoralizada dessa forma. O Lula, pessoal, estava participando de uma cerimônia na Volkswagen, né? E tinha uma moça negra no palco. Aí o cara me solta, eu não vou trazer aqui as imagens, tá? Mas ele fala o seguinte, uma moça, uma pessoa afrodescendente assim, gosta de bater tambor. Eu fiquei aqui imaginando se ela era namorada de alguém. Vamos esmiuçar isso aqui, né? Primeira declaração, é racista. O Bolsonaro, um tempo atrás, chamou uma jornalista descendente de japoneses, né, com a cara mesmo, daquelas assim, não é nem aquela mistura, tipo o lutador de MMA, lá esqueci o nome dele, que vai pros Estados Unidos, né, ou vai até pro Japão, e todo mundo percebe que ele é mix, né? Não, o caso dela era assim, japa mesmo. Aí o Bolsonaro vai lá e chama ela de japonesa. Meu Deus do céu, isso é xenofobia, isso é um absurdo. Aí o Lula vai lá e puxa, né, um estereótipo desse, afrodescendente negra, né? Uma negra assim, gosta de bater tambor. Que coisa patética! Que coisa patética! Isso é racismo? Não, galera. Isso não é racismo. A gente não pode chegar aqui e ficar vulgarizando esse termo. É errado. Nem para usar contra o Lula a gente pode fazer isso. Agora, esse é o tipo de declaração que, se parte da direita, eles iam cair de
pau em cima. Bolsonaro racista, isso é um absurdo, tá estereotipando a pobre da moça. Por que ela tem que ser batedora de tambor? Ela não pode ser uma médica, ela não pode ser uma engenheira, ela não pode ser uma advogada, né? Mas não, como foi o Lula, é uma brincadeira, a menina riu, se fosse o Bolsonaro tava fazendo careta. Aí depois ainda vem essa. Eu pensei que ela era namorada de alguém. Por que, Lula? A mulher não pode ser competente o suficiente para estar lá, sem necessariamente tá lá nessa situação aí porque namora com um homem? Pelo amor de Deus, isso aí também é outra coisa. Se o Bolsonaro fala machista de Jair Bolsonaro. Mulheres, né? Igualdade. Um homem branco discriminando a mulher negra. Por quê? Ela não pode? Tá lá para apresentar um negócio ou para ser a diretora? Isso é um absurdo. O Lula fala, não, é apenas uma brincadeira. É machismo do Lula? Nesse caso até digo que é. Tá, pessoal? Nesse caso aqui, não é que nem o outro do racismo, mas nesse caso aqui é pior que é racismo. Perdão, pior que é machismo. Porque qual a explicação para ele dizer isso? É você. Aí eu concordo com a pessoa que vai lá e reclama e diz, quer dizer que ela não é capaz de estar lá por mérito próprio? Porque ela é mulher? Você pode até pensar isso, mas como presidente da República, você não pode falar. É a realidade na maioria dos casos? É. Na maioria dos casos é. Tá? Agora, você não pode presumir. E ele não só fez isso, como externou isso, e ninguém reclama. A grande diferença hoje do Brasil em relação ao Bolsonaro, da parte da imprensa, tá, pessoal, é o seguinte. A imprensa, em regra, a não ser quando é um editorial, é uma coluna opinativa de alguém, mas a imprensa tem que dar a notícia. Né? Como faz, por exemplo, a Revista Oeste. 1.400 voos de ministros do Lula. 36% de aumento. Eles não estão lá dizendo o que eu estou falando aqui. Né? Isso aqui é um vídeo opinativo. Sempre foi, sempre será. A Oeste não. A Oeste vai lá e fala, expõe dados. Quando era na época do Bolsonaro, que o Globo era oposição, se é um negócio desse, pessoal, ia ter opinião do início ao fim, da chamada até passando pela subchamada, o texto inteiro. Mas como é o Lula, ele só expõe o fato. Eles deixam a interpretação para o leitor. Na época do Bolsonaro não existia isso. Era enviesado do começo até o final. Então isso aqui é mais uma prova, se é que vocês precisam de alguma, né, de que eles tentam tanto regular a internet por conta de casos como esse. Porque eu chego aqui e faço a parte crítica, enquanto o jornal só critica quando é conveniente para eles. Eu não tenho problema algum de chegar um produtor de conteúdo de YouTube petista e defender o Lula. Vai lá e defende. Eu não defendo o Bolsonaro, o cara pode defender o Lula. Usa os argumentos que ele tiver, assim como eu uso os meus. Agora a imprensa não. A imprensa tem que dar notícia, tem que expor fatos, dados científicos. Se quer emitir opinião, editorial e coluna. Por isso eles querem regular a internet. Porque eles não querem o contraponto. Eles querem criticar o Bolsonaro sem ninguém para defender e querem passar pano pro Lula sem ninguém para criticar. Vamos lá, gente. Vamos seguir em frente aqui, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. A gente tem as estatísticas aqui. O número atual é de 56% das pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas no canal. Então vamos mudar isso, é de graça, 0800. E peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque nós voltamos para o Shadowban. Eu passei 10 dias sem Shadowban. Vocês podem conferir nas visualizações. Número de visualizações. Voltou ao normal durante 10 dias. E depois caiu de novo. Então, é Shadowban, não tem outro termo. Peço que vocês compartilhem, a única maneira que a gente tem de dar um drible nessa história aí. Um forte abraço, a gente se vê por aí.